Olá, bem-vindos! Olha, muitos de nós lemos a Bíblia, né? Mas hoje a gente vai dar um passo além. A gente vai descobrir como mergulhar de cabeça no texto para entender de verdade o coração da mensagem. Então, vamos lá? Ler a Bíblia é, sem dúvida, o primeiro passo e um passo super importante. Mas, para muita gente, fica aquela pergunta no ar, sabe? Mesmo depois de ler a última página. E essa pergunta vai direto ao ponto, porque existe um abismo gigantesco entre só passar os olhos pelas palavras e realmente absorver o significado profundo que está ali. E se a gente pensar que o maior obstáculo, na verdade, não é falta de fé, mas falta de método, pois é, a solução para tanta confusão teológica, para tanta interpretação equivocada, muitas vezes está na nossa abordagem. E é isso que a gente vai ver hoje. Como o método certo leva a um estudo bíblico profundo, fiel e realmente transformador. Para construir um entendimento sólido, o alicerce tem que ser forte. E o primeiro passo é saber com o que a gente está lidando. Então, vamos começar entendendo a natureza da Bíblia, o que ela é, e tão importante quanto o que ela não é. O primeiro grande equívoco é ficar só na superfície, sabe? Tratar a Bíblia como se fosse um simples dia de meditações diárias. Ela até serve para isso, claro, mas a profundidade dela é, nossa, muito maior. Está numa estrutura bem mais complexa. E da mesma forma, reduzir a Bíblia a uma coleção de frases motivacionais é como pegar só as folhas de uma árvore e ignorar completamente as raízes. A inspiração de verdade que ela oferece vem de um lugar muito mais fundo, da sua própria natureza. E aqui está o pulo do gato. A Bíblia não é uma coleção de textos soltos, aleatórios. É uma revelação divina que vai se desenrolando progressivamente ao longo da história. Cada livro, cada capítulo faz parte de um todo maior. E é por isso que uma leitura superficial simplesmente não dá conta do recado. Isso nos mostra uma coisa fundamental. O nosso papel é construir uma ponte. Uma ponte entre o mundo daquele texto e o nosso mundo de hoje. Entender o que aquilo significava para os autores, para os primeiros leitores, é o primeiro e indispensável passo para a gente entender o que significa hoje. Agora vamos olhar o outro lado da moeda, os perigos. Porque ler a Bíblia sem um método adequado não é só ineficaz, pode levar a mal-entendidos com consequências bem sérias. Sabe, tirar um texto do contexto, forçar um significado que nunca esteve ali, aplicar um versículo sem entender a mensagem original, são erros tão comuns, mas que acabam distorcendo completamente o que a Bíblia diz. Eles transformam clareza em confusão. E essa frase resume perfeitamente o problema. Mesmo com as melhores intenções, se o método for falho, a gente pode chegar em conclusões totalmente erradas, transformando o que era verdade em erro. Mas, olha, se a falta de método é o problema, a solução é ter um caminho claro, certo? Então vamos agora para uma abordagem sistemática, um passo a passo que qualquer pessoa pode aprender e usar para estudar as Escrituras. Esse método de 4 passos funciona como uma ferramenta bem prática. Cada pilar se apoia no anterior, construindo um entendimento que é sólido, que é bem fundamentado. O primeiro passo transforma a gente em investigadores do texto. É o ato de ler ativamente, sabe? Fazendo perguntas sobre o que está ali, escrito na nossa frente, sem pular direto para as conclusões. Aqui, a gente busca o significado que o autor quis passar. O que ele queria comunicar para a sua audiência original. A interpretação não se baseia no que a gente sente, mas no contexto original do texto. É que nenhuma passagem da Bíblia existe sozinha, isolada, e esse passo garante que a nossa interpretação seja consistente com todo o resto, porque a melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. E esse é o passo final, onde o conhecimento vira ação. Depois que a gente entende o significado original, aí sim a gente pode perguntar como essa verdade, que atravessa o tempo, nos desafia e nos transforma hoje. E essa é a grande lição. Esse método ancora nosso estudo na verdade objetiva do texto. Ele nos protege de fazer a Bíblia dizer o que a gente quer que ela diga e nos abre para ouvir o que ela realmente diz. E quando a gente finalmente começa a ouvir o que a Bíblia realmente diz, a gente descobre o seu propósito final. Porque, veja bem, o objetivo desse estudo nunca foi só acumular conhecimento. A clareza no entendimento não é um fim em si mesma, de jeito nenhum. Ela é o caminho que leva à verdadeira transformação de vida, que é o grande objetivo da revelação de Deus. Um estudo correto nos tira da posição de mero observador e nos coloca como participantes.
O texto passa a nos analisar, a nos questionar e nos desafia num nível muito pessoal, muito profundo. Olha que inversão poderosa! Não somos nós que tentamos moldar a escritura para que ela se encaixe em nós. Pelo contrário, nós é que somos chamados a mudar diante dela. Para a gente fechar, vamos resumir essa ideia central. O que, no fim das contas, é preciso para embarcar nessa jornada de compreensão, uma compreensão que transforma? No final, a chave para desvendar a Bíblia não está em segredos místicos. Está numa abordagem humilde e disciplinada. Com o método certo e um coração aberto, essa jornada para entender a riqueza e a profundidade das Escrituras está sim ao alcance de todos.